Caros jovens, muito bom dia, é um prazer poder falar com vocês. Me chamo Leonardo Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. A nossa aula hoje é Mórmon 3 e vamos aprender com esse profeta extraordinário e vamos aprender uma das coisas muito claras é que um dia todos nós estaremos perante o tribunal do Deus Todo-Poderoso e seremos julgados de acordo com aquilo que nós desejamos, de acordo com aquilo que nós buscamos, de acordo com aquilo que nós fizemos. Isto é tão real quanto você sabe o seu nome, quanto 2 mais 2 é 4. É uma questão de tempo. Um dia todos nós passaremos desta vida. Um dia iniciará o milênio, um dia iniciará o julgamento final. E Mormon, ele fala sobre isso no capítulo 3 que nós veremos hoje. Ele começa o capítulo 3 falando a respeito que os lamanitas não quiseram voltar a lutar. Tá? No versículo 2 ele diz que ele chama o povo, clama o povo a arrependimento e vira a ele. E esta é a chave. Esta é a chave para que eu e você possamos voltar um dia e nosso julgamento possa ser bom para nós. O julgamento vai ser de acordo com aquilo que escolheu. Tá? Então, se nós nos arrependemos, nós estamos escolhendo Cristo como nosso Salvador. Se nós nos arrependemos, nós estamos indo a Ele. Se nós nos arrependemos, o reino celestial existe uma grande probabilidade. Lembra que o arrependimento não é um acontecimento único. O arrependimento é algo que nós temos que fazer constantemente, como o presidente Nelson tem ensinado, é algo ao longo de nossa vida, ao longo de nossas semanas, ao longo de nossos dias. E ele continua dizendo: e clamei a este povo em vão. Depois ele continua dizendo dos atos que os nefitas eles fizeram. E no 362º ano, desceram novamente para guerrear. E tornamos a derrotá-los, e matamos um grande número deles, e foram atirados ao mar. Ora, por causa deste grande feito que os de meu povo, os nefitas, haviam realizado, começaram a vangloriar-se de sua própria força e a jurar pelos céus que vingariam o sangue de seus irmãos, os quais tinham sido mortos por seus inimigos, e juraram pelos céus e pelo trono de Deus que subiriam para batalhar contra seus inimigos e varrê-los-iam da face da terra. E aconteceu que eu, Mormon, recusei-me terminantemente daí em diante a ser comandante e chefe deste povo, em virtude de suas iniquidades e abominações. E eu os conduzir, apesar de suas iniquidades, eu os conduzira várias vezes à batalha, amara-os segundo o amor de Deus, que se achava em mim. Com todo o meu coração, o dia inteiro elevava minha voz a Deus em oração por eles. Não obstante, era sem fé, por causa da dureza do coração deles. Que triste, né? Mormon ele se recusa terminantemente. E daí em diante, o que ele começa a fazer é que ele começa a ser uma testemunha passiva, como diz lá no versículo 16. E aconteceu que recusei-me terminantemente a marchar contra meus inimigos. E fiz como o Senhor me ordenar. E permaneci como uma testemunha passiva para manifestar ao mundo as coisas que vi e ouvi, segundo as manifestações do Espírito. Ele permaneceu ali para ver o desfecho da geração daquela multidão de nefitas. E foi isso que Mormon fez, porque eles não quiseram se arrepender, não quiseram mudar seu estilo de vida. E eu vos escrevo, gentios, e também a vós, casa de Israel, e quando esta obra começar, estareis prontos de preparar-vos para regressar à terra de herança. Sim, eis que escreva a todos os confins da terra, assim, a vós, 12 tribos de Israel, que julgareis de acordo com as vossas obras. E estas coisas foram-me manifestadas pelo Espírito. Portanto, escreva a todos vós, e por esta razão vos escrevo, para que saibais que deveis comparecer perante o tribunal de Cristo. Sim, todas as almas que pertencem à família humana de Adão, e devereis comparecer para ser julgados por vossas obras, sejam elas ou más. E também para que acrediteis no Evangelho de Jesus Cristo,
que tereis no meio de vós, e também para que os judeus, o povo do convênio do Senhor, tenham outra testemunha, além daquela a quem viram e ouviram, de que Jesus, a quem mataram, era o próprio Cristo, o próprio Deus. Quisera persuadir todos vós, confins da terra, a vos arrepender-vos, a preparar-vos para comparecer perante o tribunal de Cristo. Muito alegre, muito triste. Com certeza, Mormon não estava dos mais felizes, né? Mas ele, com todo o empenho, com toda a força que ele tinha, ele persuade todos os confins da terra, todos nós, mas nós nos arrependemos. E aquilo que o presidente Nelson falou na última conferência, a preparar para comparecer perante o tribunal do Salvador Jesus Cristo. Nessa última conferência geral, presidente Nelson, ele falou com grande poder a respeito disso. Vamos ver aqui o discurso do presidente Nelson, me lembrei agora dele, e acho que vale a pena nós enfatizarmos um pouco sobre ele. E ele diz o seguinte: irmãos e irmãs, agora é o momento para vocês e para mim de nos prepararmos para a segunda vida de nosso Salvador Jesus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o momento de tornarmos nosso discipulado em nossas mais altas prioridades. Em um mundo repleto de distrações e perturbações, como podemos fazer isso? E ele dá uma fórmula de como nós podemos nos preparar adequadamente para a segunda vinda. Ele diz o seguinte: a adoração frequente no templo nos ajudará. Na casa do Senhor, nós nos concentramos em Jesus Cristo. Mesmo os jovens do seminário podem trabalhar na sua história da família e podem levar nomes ao templo para adorar também no templo. Não vamos no templo apenas para fazer os batismos pelos mortos, as confirmações por eles. Vamos para adorar a Cristo. Todos nós que vamos no batistério podemos sentir o amor, o Espírito de Deus naquele lugar maravilhoso, unindo o céu e a terra, dando oportunidades para aqueles que são nossos parentes, nossos amigos ou conhecidos, de terem a oportunidade de exercerem fé, se arrependerem, serem batizados, receberem o dom do Espírito Santo e terem a oportunidade de voltar à presença de nosso Pai Celestial, assim como nós temos. Aprendemos a respeito dele, fazemos convênios de segui-lo, passamos a conhecê-lo, ao cumprir nossos convênios no templo, obtemos mais acesso ao poder fortalecedor do Senhor. No templo, recebemos proteção contra os ataques do mundo. Que grande bênção! Cada um de nós que se empenha em ir no templo, vocês, eu, nós recebemos uma proteção contra os ataques que Satanás tem feito. Vivenciamos o puro amor de Cristo. Como é maravilhoso compreender este plano. É um plano de amor. Dá oportunidade a todos aqueles que não tiveram oportunidade de saber, de sentir, de receber as ordenanças de nosso Pai Celestial, de fazer convênios com Ele, né? Sentimos paz e a confirmação espiritual que contrastam com a turbulência de um mundo. Eis minha promessa para vocês: cada um que busca sinceramente Jesus Cristo o encontrará no templo. Vocês sentirão sua misericórdia, encontrarão respostas para as suas dúvidas mais inquietantes, compreenderão melhor a alegria de seu evangelho. E essas são as promessas. Essa é uma das maneiras que nós podemos fazer para nos preparar para entrar no tempo, para a volta do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de continuar com vocês fazendo um pequeno exercício, tá? O exercício é o seguinte: vamos supor que nós tivéssemos uma prova. Essa prova caísse perguntas aleatórias, como essa. Quantos versículos tem no de Mormon? Eu não sei. Não sei se você sabe. Quantas vezes Cristo é mencionado por seu nome em um dos títulos? Quantos lamanitas foram convertidos? Então, já pensou se essa fosse a pergunta? Então, que diferença faria se nossos professores, ou aqueles que nos lideram, ou nossos pais, falassem: olha, vocês precisam se preparar
Aqui está as respostas, aqui está aquilo que você tem que estudar. É a mesma coisa para a segunda vinda. Nós temos, aqui nesse dispositivo, né? Nós temos todas as respostas na biblioteca do Evangelho. Tem um manual completo de como eu e você podemos nos preparar para estas provas finais. O julgamento é uma prova final de tudo aquilo que a gente se tornou. O julgamento não é apenas para ver se a gente fez certo ou errado. O julgamento é para ver aquilo que nós nos tornamos, quem nós somos. E nós vamos ver alguns vídeos bem interessantes que vão falar a respeito disso. Vamos começar com o Elder Oaks, ensinando a respeito Sua disso. sempre após sua ressurreição. Seremos julgados segundo nossas ações, os desejos de nosso coração e o tipo de pessoa que nos tornamos. Esse julgamento levará todos os filhos de Deus a seguirem em direção a um reino de glória, para o qual sua obediência os qualificou e para onde se sentirão confortáveis. O juiz de tudo isso é nosso Salvador Jesus Cristo. Sua onisciência dá a ele o perfeito conhecimento de todos os nossos atos e desejos, tanto dos quais não tenhamos nos arrependido ou que não foram transformados. Pensa só nisso que o presidente Oaks ele ensinou. Nós vamos ver mais alguns ensinamentos do presidente Oaks, mas nossos desejos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós nos preparamos, o justo juiz vai ser o Salvador Jesus Cristo. Ele tem a capacidade, devido ao seu poder, devido a todas as coisas que ele passou e fez por nós, de ser o justo juiz. Porque ele não julgará segundo a aparência, ele julgará os desejos Quanto daqueles do dos coração, aquilo que nós nos preparamos para receber. Vamos continuar aprendendo com o presidente Oaks. Tiradas da igreja. Um mal-entendido comum do julgamento que virá depois desta vida mortal é o de que pessoas boas irão para um lugar chamado céu e que os maus passarão a eternidade em um lugar chamado inferno. Essa pressuposição equivocada de que há apenas dois destinos finais implica o fato de que aqueles que não conseguem guardar todos os mandamentos exigidos para alcançar o céu obrigatoriamente terão como destino o inferno. O amoroso Pai Celestial tem um plano melhor para seus filhos. A doutrina revelada da Igreja restaurada, de Jesus Cristo, ensina que todos os filhos de Deus, com exceções muito limitadas para serem analisadas aqui, acabarão no final indo para um reino de glória. Na casa de meu Pai há muitas moradas, ensinou Jesus. Por meio de revelação moderna, sabemos que essas mansões estão em 3 diferentes reinos de glória. No juízo final, cada um de nós será julgado de acordo com nossos atos e os desejos de nosso coração. Antes disso, temos que sofrer pelos pecados dos quais não nos arrependermos. As Escrituras são claras a esse respeito. Depois, nosso justo juiz nos concederá residência em um daqueles reinos de glória. Assim, como sabemos por meio de revelação moderna, todos serão julgados e cada homem receberá, de acordo com suas próprias obras, seu próprio domínio nas mansões. Alguns ensinamentos mais do presidente Oaks, para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre aquilo que é o julgamento final de todos. Que estão preparadas. Vamos mais um vídeo. Arrependimento é algo entre cada um de nós e Deus. O julgamento mais comumente descrito nas Escrituras é o juízo final, que acontecerá após a ressurreição. Muitas Escrituras declaram que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para sermos julgados de acordo com as obras feitas no corpo mortal.
Todos serão julgados segundo suas obras e segundo os desejos de seu coração. O propósito desse juízo final é determinar se fomos capazes de alcançar o que Alma descreveu como uma poderosa mudança de coração e que nos torna novas criaturas, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. O juiz dessa situação é nosso Salvador Jesus Cristo. Após o seu julgamento, todos confessaremos que seus julgamentos são justos, pois sua onisciência nos dá um perfeito conhecimento de todos os nossos atos e desejos, tanto os justos e aqueles dos quais nos arrependemos, quanto os que não mudamos ou dos quais não nos arrependemos. As Escrituras descrevem o processo desse juízo final. A Alma ensina que a justiça de nosso Deus exige que na ressurreição todas as coisas sejam restauradas em sua própria ordem. Isso significa que suas obras foram boas nesta vida e se os desejos de seu coração foram bons, no último dia, eles serão restituídos ao que é bom. De modo semelhante, se suas obras ou seus desejos são maus, ser-lhes-ão restituídos para o mal. De modo semelhante, o profeta Jacó ensinou que no juízo final, os justos ainda serão justos e os imundos ainda serão imundos. Esse é o processo que acontece antes do que Moroni chama de o agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno, tanto dos vivos como dos mortos. Para certificar-nos de que seremos purificados perante Deus, devemos nos arrepender antes do juízo final. Como Alma ensinou a seu filho pecador, não podemos esconder nossos pecados, e a não ser que nos arrependamos, eles levantar-se-ão como um testemunho contra nós no último dia. A expiação de Jesus Cristo nos proporciona a única maneira de alcançarmos a pureza necessária por meio do arrependimento, e esta vida mortal é o tempo para isso. Embora sejamos ensinados que pode haver um certo grau de arrependimento no mundo espiritual, isso não é uma certeza. O elder Melvin J. Ballard ensinou: é mais fácil superar essas coisas e servir ao Senhor enquanto o espírito e a carne estão reunidos. Esta é a época em que os homens estão mais maleáveis e suscetíveis. Esta vida é o tempo para o arrependimento. Quando nos arrependemos, temos a afirmação do Senhor de que nossos pecados, incluindo nossos atos e desejos, serão purificados e nosso misericordioso juiz final não mais se lembrará deles. Purificados pelo arrependimento, todos podemos nos qualificar para a vida eterna, a qual... Como eu sou grato por termos profetas e apóstolos, como eu sou grato por seus ensinamentos maravilhosos, que nos ensinam a respeito daquilo que precisamos fazer para voltar à presença de nosso Pai Celestial e nos prepararmos para o julgamento final. Para terminarmos, gostaria de ler algumas escrituras tão importantes, né? As escrituras nos ensinam que algumas pessoas vão nos julgar. Em Alma 41, de 3 a 7, diz que nós mesmos saberemos se nós estamos limpos ou não. Tá? As escrituras vão também nos julgar. Os apóstolos vão nos julgar. E Jesus Cristo irá nos julgar também. O elder Bruce R. Macon, que ele disse: haverá toda uma hierarquia de juízes que, sob a direção de Cristo, julgarão os justos, mas somente ele emitirá a sentença e a condenação final para os iníquos. Nosso julgamento estará condicionado a quê? O juízo final não é apenas um balanço de todos os atos bons e ruins, ou seja, do que fizemos. É uma constatação do efeito final de nossos atos e pensamentos, ou seja, daquilo que nós nos tornamos. Não basta fazer tudo mecanicamente.
Os mandamentos, as ordenanças, os convênios do Evangelho não são uma lista de depósito que precisamos fazer em uma conta bancária. O Evangelho de Jesus Cristo é um plano que nos mostra como podemos tornar-nos o que nosso Pai deseja que nós nos tornemos. Como o arrependimento nos prepara para o juízo final, nossa principal missão na vida é nos prepararmos para encontrar o Salvador. Pensem nisso. É para isso que nós viemos, para ser provados e testados em todas as coisas, para ver se faremos todas as coisas que o Senhor nosso Deus achar conveniente que nós devamos fazer. Mas o nosso papel principal é nos preparar para retornar. Viemos da presença de nosso Pai Celestial. Sabíamos do plano, passamos sob o véu do desconhecimento, apoiamos o Salvador lá. Lá nós recebemos nossas primeiras lições, nós sabíamos que nós viríamos para a terra, que nós seríamos provados, que essa terra seria cruel com todos nós, que teríamos que aprender sobre Jesus Cristo, depois precisaríamos exercer fé nele, nos arrependermos, fazer convênios com ele, perseverar até o fim. Por meio do dom do Espírito Santo, podemos perseverar até o fim. O arrependimento é algo constante, não é apenas um evento único. Por meio da mudança que acontece, por meio do arrependimento sincero, podemos nos tornar aquilo que o Salvador deseja que nós nos tornemos, mais semelhantes a Ele. Fizemos isso ao nos esforçarmos diariamente para nos tornar mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. E conseguimos isso à medida que nos arrependemos diariamente e recebemos sua purificação, sua cura, seu poder fortalecedor. Esse é meu desejo, que eu e você nos preparemos para este dia. Ele certamente acontecerá. Nós temos um tempo de preparação. Todos nós temos um tempo adequado para isso. Mas um dia todos nós deixaremos esse tabernáculo mortal. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Nossa recompensa final virá de acordo com aquilo que nós desejamos, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós escolhemos. Que Deus possa nos abençoar a escolher aquilo que é bom, para que tenhamos o bom restituído a cada um de nós. As últimas 3 perguntas, ou as perguntas que vocês têm que responder. O que você aprendeu nesta aula sobre o julgamento final? O que se sente, como você se sente ao saber que Jesus Cristo será seu juiz? Porque você quer estar preparado para o julgamento final. Deus vive, esta é a sua igreja. Um dia todos nós nos encontraremos perante o justo juiz. Será um dia maravilhoso, onde poderemos abraçar o nosso irmão, onde podemos dizer o quanto nós lhe amamos, o quanto nós somos gratos por sua vida, por seus ensinamentos, por seus convênios. Todos nós teremos essa oportunidade, mas também seremos julgados, de acordo com tudo aquilo que nós buscamos e desejamos. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo.